Agora vamos ver outro componente interessante que são os checkbox. Clicando em buttons, você pode ver que nós temos vários tipos de botões. Temos o button, imagem button que nós já utilizamos, chip, checkbox, radio group, radio button, toggle button, switch, entre outros. Então nós vamos utilizar alguns deles, tá? Então aqui nós vamos selecionar aqui o checkbox. A ideia é utilizar o checkbox, tá? E marcar e clicar nele e a gente recuperar o valor. Por exemplo, esse usuário ele vai colocar o nome, o e-mail e ele vai escolher uma cor preferida. Então eu vou adicionar aqui uma caixa de texto aqui depois desse e-mail. E aí eu vou em buttons e vou te adicionar alguns checkbox. Vou colocar aqui no cor. E aí eu vou utilizar aqui, por exemplo, verde. Chamar aqui de verde. Esse aqui eu vou chamar de branco. E esse outro eu vou chamar de vermelho. Pronto. Então a ideia é que quando eu clicar, escolher aqui, vou colocar o nome, colocar o e-mail e aí escolher uma cor. Ou então eu posso escolher várias dessas cores, tá? Uma ou várias. Ele vai exibir para mim o resultado escolhido. Então eu vou botar aqui em Make Activity. E agora eu vou declarar, né, aquelas caixas de texto, tá? Então eu vou utilizar aqui o private. E aí eu vou utilizar checkbox. Vou utilizar esse checkbox de android.widget. Vou dar um OK. E agora eu tenho que colocar aqui a ID. Então, por exemplo, clicar aqui na verde, eu vou utilizar check verde. Aqui checkbox, check verde. Branco, eu vou utilizar check branco. E vermelho, eu vou utilizar check vermelho. Então, vou voltar aqui, vou chamar isso aqui de check verde. Vai parecer aqui um pequeno erro, pois nós não temos que colocar aqui o igual, né? Então, nós já declaramos aqui o checkbox, o check verde. Então, nós podemos declarar aqui também o branco e o vermelho. Nós já declaramos as 3 checkboxes. Então, outra forma da gente fazer isso aqui, vamos supor que você tenha várias checkboxes para declarar. Ao invés de você ficar digitando linha por linha, você pode ir aqui, onde depois de check verde, a gente vai dar uma vírgula. Vamos colocar aqui check branco. E aqui check vermelho. E aí é só apagar aqui, tá? Agora você também já fez a declaração desse checkbox, tá certo? Então isso aqui é outra forma. Então você decide o jeito que você achar melhor. Então você pode fazer linha por linha ou você pode fazer dessa forma. Como todos eles são do mesmo tipo, tá? São checkbox.
Então nós podemos fazer dessa forma. Agora nós vamos configurar. Eu também vou configurar os checkbox aqui dentro do OnCreate. Então é muito comum a gente configurar os componentes de interface dentro do OnCreate para eles poderem ser acessados por vários métodos. Check verde. Vou utilizar o Find View by ID. E aí aqui eu vou utilizar o check verde. Vou copiar esse código para ser mais rápido. E aí só vou mudar aqui branco. E aqui eu vou utilizar o vermelho. Observe que tinha um erro, escrevi get aqui sem querer. Pronto, a gente já configurou os checkbox. Eles estão dentro do método onCreate, então eles podem ser acessados por vários métodos. Agora nós vamos colocar o resultado deles dentro do TextView resultado. Agora eu vou criar um método para a gente exibir esse valor recuperado da checkbox. E aí a ideia é eu utilizar lá, quando eu clicar em enviar, ele executar esse método checkbox. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse trecho do código. E aqui eu vou colocar checkbox. Então a ideia é quando eu clicar em enviar, agora ele vai apenas executar, ele vai chamar esse método checkbox. Então quando eu clicar em enviar, em vez de ele executar essas tarefas, ele vai chamar o método de checkbox. Vale lembrar que esse checkbox, na verdade, ele retorna valor do tipo falso ou verdadeiro. Então, ou ele está marcado ou ele não está marcado. Ou seja, ele é o tipo booleano, né? A gente tem uma variável do tipo booleano aí. Então, por exemplo, para a gente utilizar esse checkbox, a gente tem que criar uma variável booleana. Então, eu vou utilizar aqui, por exemplo, eu vou chamar de resultado verde. Então, eu criei essa variável resultado verde e ela vai receber o valor do checkbox verde. Vou utilizar aqui o check verde. Vou colocar um ponto. E aí vou utilizar o método isCheckIt. Então esse método ele vai ser responsável por retornar o valor verdadeiro ou falso para resultado verde. Agora eu vou exibir esse valor recuperado. Vou utilizar o resultado, que é aquela TextView resultado, ponto setText. E aí eu vou concatenar com esse resultado verde.
E agora eu vou executar o nosso app. Então vou marcar aqui a caixa de texto verde, clicar em enviar e ela já apareceu para mim o true, porque ele está verdadeiro. Então se eu desclicar, aparece false, ou seja, verdadeiro se tiver clicado e falso se não tiver clicado. Então a gente poderia, por exemplo, ao invés de ter utilizado essa abordagem, ter utilizado uma estrutura if para exibir um texto, por exemplo. Nesse caso eu vou logo utilizar 3 estruturas ifs, uma para cada cor, para cada checkbox, na verdade. Copiar isso daqui. E aí eu vou apagar esse resultado. Na verdade, vou copiar ele. Vou colocar ele aqui e ele aqui. Aqui eu vou colocar o resultado branco. Eu vou colocar aqui cor branca selecionada. Aqui eu vou colocar cor verde e aqui vermelho. E aqui no if eu vou colocar a condição, né? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar check verde, aqui eu vou colocar o check branco e embaixo o vermelho. E aí eu vou alterar aqui agora branco e aqui embaixo vermelho. Tem esse pequeno erro porque eu coloquei com maiúsculo aqui, né? Então na verdade é minúsculo aqui também. Deixar igual. Pronto, agora está corrigido. E aí vamos executar o nosso app. Agora eu vou marcar o verde, por exemplo, e clicar em enviar. Então, cor verde selecionado. Vou marcar, por exemplo, as 3 e ele vai enviar a cor vermelho. Então, observe que ele está setando o texto, então ele vai executar na sequência, na verdade, o último. Então, se nós clicarmos aqui, por exemplo, ele vai selecionar o branco. A gente pode corrigir isso, adicionar, fazer uma concatenação. E para fazer esse concatenamento, primeiramente eu vou criar aqui uma variável do tipo string, chamada de texto. E agora eu vou apagar esse resultado.setTest. E aí ele vai, eu vou botar depois dos ifs, tá? E vou colocar aqui, ele vai receber o texto. Também vou apagar esses outros checkbox. E agora aqui ele vai receber exatamente texto igual. Eu vou colocar aqui texto igual
um valor nulo, um valor vazio. Então, texto igual a texto mais. E aí eu vou colocar, no caso da verde, né? Verde selecionado. Dá um traço aqui. Dá um outro traço aqui para a gente poder fazer uma separação. Vou colocar aqui também. E no último, no caso desse branco, eu vou colocar branco. E aqui do vermelho eu vou colocar, na verdade aqui é branco selecionado. E aqui é vermelho selecionado. Agora eu vou executar nosso app. E agora, por exemplo, quando eu marcar aqui o verde e o branco, ele vai aparecer aqui o verde selecionado, branco selecionado. Se eu marcar os três, ele vai aparecer verde selecionado, branco selecionado, vermelho selecionado. Ou se eu marcar, por exemplo, branco e vermelho, ele vai aparecer branco selecionado e vermelho selecionado. Apesar de o checkbox retornar um valor verdadeiro ou falso, é possível também você pegar o que está escrito no checkbox. Então, eu vou, por exemplo, eu vou comentar esse trecho aqui do verde, e aí eu vou criar aqui uma string, vou chamar de cor selecionada, e essa cor selecionada ela vai receber exatamente o check verde, e aí agora eu vou utilizar, vou fazer um encadeamento, eu vou utilizar o método getText. E eu vou utilizar também o toString. Observe que eu tenho aqui novamente, né, o getText. Se eu utilizar o Ctrl, clicar em cima, observe que agora nós temos uma pequena diferença, né? Que ele não vai retornar um editable e também ele está dentro da classe TextView, tá? Então é o mesmo método, porém ele está sendo criado em uma classe diferente. Então nesse caso aqui, ele vai ter ali um retorno de caracteres, né? Agora eu vou dar um Enter aqui e o texto, né, essa variável texto, ela vai receber essa cor selecionada. Agora eu vou rodar nosso app. E agora eu vou marcar o verde e apertar enviar. Observe que já apareceu para mim o verde. Então ele captou o que estava escrito aqui e ele enviou, né? Ele pegou esse, transformou em texto e aí ele vai exibir isso aqui de acordo com nossa estrutura que nós fizemos aqui, né? Então, por exemplo, se eu alterasse esse valor, vamos supor que eu alterasse esse valor, que ao invés de branco eu utilizasse, de verde eu utilizasse amarelo. Executasse novamente nosso app, agora ao invés de ele mostrar verde, ele vai mostrar o amarelo. Vou marcar aqui
Se eu apertar enviar, observe que agora ele apareceu amarelo. Basicamente, isso é outra forma de você utilizar o checkbox, né? É muito comum você utilizar o verdadeiro ou falso, né? De marcado ou não marcado, mas você pode também recuperar esse valor. E aí o interessante também é a gente notar que ele está recuperando aqui apenas quando está marcado, porque eu coloquei aqui dentro do if check verde. Se eu tivesse colocado, inclusive, se eu tivesse colocado aqui fora, ele retornaria para mim mesmo sem estar marcado na checkbox, tá? Mas na verdade, na prática, não ia servir para muita coisa. Interessante é sempre ele estar dentro de uma estrutura para você aproveitar. Ele está marcado para você poder ali ter ou o texto dele ou o valor verdadeiro ou falso.